Reta final do Brasileirão A1, Copa do Mundo Sub-20, Tarciane, Gabi Portilho e Arthur Elias entre os indicados à Bola de Ouro de 2024. Pode escolher um assunto porque tudo isso está na pauta do Copa Delas dessa semana. Chega mais! E para começar a conversa, eu tenho que apresentar as convidadas de hoje. A Copa Delas está super especial aqui comigo no estúdio. Thalita Judice, repórter da Rádio Globo CBN e online, direto do Rio Grande do Sul, a técnica do Grêmio, Thayssan Passos, que veio diretamente do Campeonato Brasileiro em bela campanha. Bem-vindas, meninas. Obrigada mais uma vez, Thalita, por essa companhia maravilhosa. Thayssan, também obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Ano passado, quando você veio, você ainda estava no Corinthians e agora assumiu o Grêmio desde janeiro, na verdade, fez essa temporada em meios aos desafios normais do futebol e mais teve a grande tragédia que abalou todo o Rio Grande do Sul e ainda assim vocês ficaram em 6º lugar na primeira fase do Brasileirão. Como é que você define essa sua estreia na elite do futebol feminino? Acho que você resumiu bem toda a loucura que eu vivi esse início de ano. Nada comparou o que eu vivi esse ano aqui no Rio Grande do Sul com o tempo que eu tenho de carreira. Foram emoções totalmente distintas, a gente tendo que primeiro, óbvio, pensar em vida para depois pensar em futebol. Consegui dar uma girada de chave com tudo aquilo que a gente estava passando, mas eu não tenho dúvida de que foi um grande aprendizado para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. Estou vivendo o Grêmio intensamente desde o dia 16 de janeiro, quando eu cheguei aqui, e eu acho que a gente já conseguiu ter um resultado muito positivo depois de tudo que aconteceu e a gente conseguiu se reerguer e ser resiliente para conseguir fazer a melhor campanha da história do clube no futebol de mulheres. Então, eu acho que tudo serve de aprendizado. Nosso grupo é um grupo muito obstinado, de pessoas muito competentes e apesar de tudo, a gente conseguiu fazer com que isso chegasse dentro do campo e a gente conseguisse fazer essa campanha que foi tão produtiva para a gente. Belíssima. E assim, a Thalita acompanhou a gente nessas fases aí do Brasileirão e a gente sempre falou dessa questão dos times do Rio Grande do Sul estarem nas quartas de final, que foi um grande desafio, né, Thalita? Sem dúvida alguma, né? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, quando estiver acompanhando. Sempre está um prazer aqui com vocês. Com certeza, né? Porque realmente foi uma situação muito atípica. A gente, como a Thayssan falou, antes de pensar em futebol, é pensar na vida das pessoas, né? Não só as pessoas que estavam correndo risco, as pessoas que ficaram em situações completamente adversas, sem casa, sem ter o que comer. Então, assim, como é que você vai pensar em futebol no momento desse, né? E realmente os times do Rio Grande do Sul ali na A1, o Inter e o Grêmio, precisaram ser muito resilientes para poder conseguirem se recuperar mentalmente, né? Porque já tem o mental ligado ao esporte, de você estar disputando a elite do Brasileirão e você ainda conviver com uma situação completamente atípica dessas, que envolve diretamente a população, a sua torcida também, até mesmo quem não torce. Mas, sem dúvida alguma, campanhas impressionantes, tanto do Inter como do Grêmio. O Grêmio chegando na próxima fase, na segunda fase do campeonato, com uma campanha realmente admirável, assim, uma disputa muito boa, o Grêmio foi muito bem. Então, foram sim realmente campanhas de superação das duas equipes, né? Belo, muito bom da gente ver. E agora, Thayssan, vocês se preparam para o Gauchão, que é em outubro, e se preparam já com reforços. Conta pra gente. Na verdade, o Campeonato Gaúcho ele já iniciou, né? Mas o Grêmio e o Inter entram na próxima fase. A gente está contando com reforços aí, a chegada da Maria Dias, que era atleta do Real Brasília, com passagem no Santos, uma menina muito comprometida, né? Está se apresentando aqui no clube. A gente está trazendo também a Maria Helena, que é mais conhecida como Pelé, que é uma colombiana também, já se apresentou para exames no clube e são duas jogadoras que jogam na frente, né? A Maria Dias faz lateral e faz a ponta, e a Pelé também joga em todas as posições da frente. Então, eu acredito que vai fortalecer ainda mais o nosso grupo. Nosso grupo é muito competitivo,
A gente teve algumas saídas, né? E também algumas atletas que estão retornando de lesão. A gente tem a Gisele na seleção sub-20 agora no Mundial. Então a gente entendia que era importante estar trazendo atletas que conseguissem manter o nosso nível de competitividade dentro do nosso trabalho, para que a gente agora gire a chave e foco total no Campeonato Gaúcho. E Thaísan, como é que você está vendo também essa abertura, né, do futebol feminino para o mercado internacional, né? A gente tem visto cada vez mais atletas vindo, especialmente do futebol sul-americano, aqui para o futebol brasileiro. Mas como é que você avalia isso também no sentido do avanço do futebol brasileiro também em estar vendo esses novos talentos no futebol? Bom, eu acho que por muito tempo a gente foi referência internacional, né? A Marta, por exemplo, Marta jogando na Suécia por muito tempo, a Cristiane que jogou no PSG, entre outras jogadoras que jogaram no Lyon, muito tempo a Liga Americana foi muito forte e a gente sempre perdia os nossos talentos muito cedo, né? Porque a nossa competição não era uma competição, não era um campeonato tão competitivo. Em relação a essas equipes, eu particularmente gosto muito de jogadoras colombianas, né? Estão vendo aí o que a seleção colombiana vem fazendo a nível mundial, com a categoria sub-17, sub-20 muito forte. Na Olimpíada também com uma equipe que não foi tão bem, mas uma equipe extremamente competitiva. Então, só que no Grêmio a gente tem colombiana, venezuelana, no Inter tem jogadora uruguaia, no Palmeiras tem jogadoras argentinas. Então, isso quer dizer que o nosso futebol brasileiro está se tornando o campeonato mais forte, né, dos últimos anos, e a tendência é que isso continue acontecendo. Eu, particularmente, venho recebendo portfólio de jogadoras africanas, jogadoras americanas. Então, nos próximos 2 anos, aí, com a gente sediando uma Copa do Mundo feminina, a probabilidade disso acontecer e da nossa competição atrair cada vez mais jogadoras, né, a nível mundial, que isso cresça a cada ano. E eu acho importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para aquilo que a gente busca a nível de cenário nacional e internacional, que é a competitividade. Cada vez que você compete dentro do Brasil, você vai conseguir levar essa competitividade para fora. Então, eu estou muito contente com todo esse desafio que está acontecendo, com o nível de jogadoras que vem procurando não só o Grêmio, mas a nível de Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida que a competição no ano que vem vai ser muito forte, pensando que em Série A2 você vai ter o Botafogo, o Santos, né? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense buscando acesso, a primeira divisão vindo com equipes que já batiam ali no acesso, né? Então vai ser uma competição muito competitiva mesmo. Acredito que isso também vai respingar na Série A3 e isso para mim é desafiador, porque eu venho falando isso há algum tempo, né? O futebol feminino é um mar azul, é um mar de oportunidades e a gente não tinha profissionais suficientes para conseguir estar desbravando tudo isso, e agora a gente precisa fazer isso o mais rápido possível para que a gente consiga sediar a Copa do Mundo com excelência. Uau, demais. Tantas coisas para perguntar numa resposta sua, né? Mas pegando esse gancho até do campeonato do ano que vem, né? A gente vai ter o Juventude, que é daí do Rio Grande do Sul, que já está disputando aí o Gauchão. Como é que você encara até o Rio Grande do Sul, mais uma vez, se consolidando como uma força do futebol de mulheres no Brasil? A gente tem São Paulo, Rio Grande do Sul, principalmente aí se destacando. Eu fico extremamente feliz, a gente tem um carinho muito grande pelo Juventude, né? A gente fez amistosos aqui com o Juventude. Nesse momento a gente precisa pensar em parceria, a gente precisa pensar no desenvolvimento do futebol feminino gaúcho, né? Eu tô aqui desde janeiro e o que eu vejo do número de atletas que jogam futebol aqui é impressionante. Tem campeonato de futsal, tem campeonato de futsete, o Campeonato Gaúcho conseguindo com que o Grêmio, o Inter e o Juventude, né, puxe os demais. Eu acho que vai fazer com que a competição dos próximos anos seja cada vez mais competitiva. A gente tem o Brasil de Farroupilha também, que, se eu não me engano, jogou A2 ou A3 esse ano. Então, quando a gente fala de referência, né, por que São Paulo tem o campeonato estadual mais forte? Justamente pelo número de participantes e a qualidade deles, né? Então, cada vez que os estados consigam colocar equipes jogando o Campeonato Brasileiro da Série A1, a gente vai fazer com que o estado se torne mais forte, se torne referência,
tenha mais clubes querendo investir, mais menina praticando, e você vai subindo no ranking a nível da CBF, né? Então, eu trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio de Janeiro, estou aqui no Rio Grande do Sul, e eu sei o quanto isso é importante, né? Isso também tem a ver com a rivalidade dos clubes no estado, né? Ninguém quer ficar para trás. Então, cada vez que você tem um clube, né, que está investindo, que está buscando, os demais também buscam estar ali para não ficar por baixo, e isso vai trazendo a competitividade sadia, e a gente só tem a crescer junto e fazer com que... A gente está com algum problema. A gente não está te escutando. Voltou? Voltou. Voltou? Pode concluir. Então a gente sabe do trabalho que foi bem feito no Juventude, né? A gente torce muito pelo professor Luciano. A Renata também foi goleira do Grêmio, né? Que é a supervisora lá. A gente fez um amistoso antes do início do Campeonato Brasileiro deles. A gente tem algumas atletas também que saíram aqui do Grêmio e estão lá agora. Então a gente tem a torcer muito. A gente só é adversário dentro do campo. E a gente precisa torcer para que os projetos cada vez mais cresçam e deem certo. Muito bom, que é isso, né? A internacionalização do futebol brasileiro já existe porque as meninas já estão em todo o mundo, mas que bom que outras estão chegando e que bom que a gente tem consolidando, evoluindo cada vez mais o nosso campeonato aqui, né? E aí eu queria justamente puxar a questão da bola de ouro, que saiu essa notícia essa semana super legal da Tarsi e da Gabi Portillo e do próprio Arthur Elias, indicados ao Bola de Ouro de 2024. Isso é um reflexo, né, Thalita, do que foi essa Olimpíada e de todo esse trabalho que tem acontecendo, né? Sem dúvida, né? A campanha do Brasil nas Olimpíadas com o Arthur Elias, especialmente pelo pouco tempo que o Arthur teve de preparação até os Jogos Olímpicos de Paris, e chegar na final, né? Chegar na final com, poxa, uma chance enorme de conseguir a medalha. Por muito pouco, realmente, a gente não consegue o inédito ouro. É muito reflexo disso. A bola de ouro, a Gabi Portillo, que foi o grande destaque das Olimpíadas com o Arthur Elias. O técnico Arthur Elias, que antes de chegar à seleção brasileira, já vinha com um trabalho extraordinário na modalidade aqui no país, com muitos anos no Corinthians. E a Tarciane, que para mim, assim, é autoexplicativo, né? Eu estava falando até com você dos bastidores que eu acompanho a Tarciane desde que ela estava no Fluminense com a Taissan. Então, ela sempre foi uma zagueira, assim, acima da média. Não é à toa que ela chegou no futebol internacional, não é à toa que antes de chegar no futebol internacional chegou no Corinthians, que hoje é a grande potência do futebol feminino brasileiro. Então, para mim, uma zagueira tão jovem, está indicada entre as 30 melhores jogadoras do mundo, é muito justificável por conta de tudo que ela conseguiu conquistar ao longo dos tempos e o que ela mostrou em campo, né? A gente viu uma Tarciane gigante nos Jogos Olímpicos. Uma líder, né? Líder. Muita personalidade ali. E muito nova, muito jovem. Então, 21 assim, anos. Muito. Então, acho que é super, hiper justificável as 3 indicações, né? Tanto do Arthur, como da Gabi Portillo e como da Tarciane, acho que especialmente a da Tarciane, porque para mim, como eu disse, é justificável antes das Olimpíadas. Para mim, ela já estava trazendo um desempenho muito positivo. E é muito bom a gente ver Brasil assim tanto, né? A gente só tinha tido a Marta e a Debinha antes disso. A Marta foi quem chegou mais próximo do top 3, ficou em 4º lugar. Então é muito bom a gente ver o Brasil assim voltando a figurar entre os principais do mundo, porque nós temos muita história no futebol feminino. Então, assim, é muito bom a gente começar a voltar a esse protagonismo, né? Que foi, acho que, o principal ponto que o Arthur Elias puxou quando ele se apresentou à seleção. Nós vamos voltar a colocar o Brasil no protagonismo do futebol mundial. Eu acho que é o ponto. Isso aí, é um fôlego muito importante. Agora, de Tarciane, Taissan conhece muito bem, desde Daminhas, né? O Taissan, o que você diz da zagueira, artilheira, que você acompanhou lá no iniciozinho e dessas outras indicações do Brasil? E ainda falando de meninas jogadoras que foram comandadas por você, a própria Lorena, muita gente esperava a goleira também entre as indicações. Você acha que fez falta nessa lista ou ela está caminhando para isso? Bom, vou começar pela última pergunta. Sobre a Lorena, todo mundo esperava, né, que o nome dela estivesse, mas eu acredito que o fato dela ser goleira pesa um pouco, né, a posição pesa um pouco, aí a gente fala assim, pô, mas a Tarciane é zagueira. Só que dentro do contexto,
A Tarciane vinha de um Mundial Sub-20, né? Já tinha conseguido estar ali entre as 3 melhores, enfim. E a gente esperava, sim, a Lorena, mas eu acho que seria um passo muito grande da questão da indicação. Acho que isso foi uma coisa que ficou falha, ela merecia, para mim, com certeza esteve ali entre as 3 melhores jogadoras da Copa, ou desculpa, da Olimpíada, mas eu acho que a posição nesse momento pesa para que a decisão dela estar ali entre os indicados, né? Em relação ao Arthur na seleção e também ser indicado, todo mundo acompanha a carreira do Arthur. O Arthur é uma grande referência minha, todo mundo sabe disso. Eu fui trabalhar no Corinthians porque eu queria estar perto dele, ele entender esse espírito vitorioso, esse comprometimento que ele tem com a modalidade desde a época do Centro Olímpico. Merecia há muito tempo estar, né, vestindo a camisa da seleção brasileira. Por muito tempo formou atleta para que outros profissionais pudessem estar utilizando, né, nas seleções, mas tudo é no tempo certo e ele sabe disso, se preparou muito para estar vivendo esse momento. Não tenho dúvida que é o profissional mais preparado a cenário de futebol feminino brasileiro para estar vivendo esse momento. A gente volta a ser uma seleção competitiva e quero deixar claro que eu super acho válido a participação da Pia na seleção brasileira. Eu acho que a Pia fez muita coisa boa, mas por muito tempo o gigante ficou adormecido e a gente se apequinou a nível de organização, de estruturação e de planejamento para o futebol feminino do Brasil. E isso acabou custando caro e a gente passou a não ser mais referência. E eu não estou falando da parte técnica e tática, mas a parte competitiva, né? Como é que a gente organiza tudo isso para que a gente volte a buscar medalha? O Arthur, ele tem uma luz, ele consegue fazer com que as pessoas que estão com ele ali comprem as ideias e o processo fique muito, muito estabelecido, muito claro, muito natural. Então, assim, eu não tinha dúvidas da capacidade dele conseguir trazer uma medalha, independente de ser ouro, prata ou bronze, mas ele merece muito estar vivendo o que ele está vivendo, ele está muito preparado para isso, e esse espírito vitorioso que ele tem, que ele deixa claro sempre, acreditar sempre, vai emanando nas pessoas e as pessoas passam a acreditar que a gente é capaz, que elas são capazes, e isso foi um resultado que a gente viu durante toda a Olimpíada. Em relação a Gabi Portillo, eu sou fã da Portillo. A Portillo, para mim, é a melhor atacante do futebol brasileiro. A Portillo, eu conheço ela há muito tempo, desde que ela jogava no Audax. É uma menina que veio desenvolvendo, crescendo, desde o 3B e Audax e São José, entre outras equipes que ela jogou, mas ela encaixou muito a partir do momento que ela veste a camisa do Corinthians, e ela é uma peça fundamental para o modelo de jogo do Arthur. E isso eu não tenho dúvida que a participação dela é a escolha de uma peça que encaixava perfeitamente naquilo que ele queria para a seleção brasileira jogar. E o resultado dessa combinação deles dois foi os dois estarem indicados para a Bola de Ouro. A Tarciane eu deixei por último, né? Porque acho que se vocês forem buscar ali... cara, a Tarciane é o resultado de um trabalho, assim, né, cara? Desde 13 anos, e aí a gente cria filho para voar, né? E eu falei para todo mundo lá atrás, nas minhas primeiras entrevistas, que a Tarciane era uma jogadora a nível internacional, assim. A gente... Chega uma hora que a gente não consegue explicar, né? Mas ela sempre teve um carimbo especial ali. Quem acompanha sabe disso. A Tarciane estreou no Fluminense com 16 anos. No aniversário dela de 16 anos, ela estreia na Série A2 contra o Crespon. A gente começa a perder com uma falha dela, ela vai no banco para mim e fala, eu vou fazer o gol. E a gente vira, e é o primeiro gol do Fluminense, né, no Campeonato Brasileiro, com a participação dela. Eu estou falando isso de 2019. Em 2024, ela está na Olimpíada. Então, 2023 ali, né, eu não lembro muito mais da Copa do Mundo Sub-20, eu não lembro se foi 23 ou 22, ela é entre as 3 melhores jogadoras do mundo sendo zagueira. Então, assim, ela sempre teve uma personalidade muito forte. E isso, às vezes, faz com que as pessoas tenham uma visão de que ela é marrenta, de que ela é isso, de que ela é aquilo. Mas, assim, você imagina você ser uma menina oriunda de comunidade, morar perto do tráfico, jogar futebol,
E se você não se impõe, você não vai conseguir sair daquela realidade. Então, assim, a Tarciane, ela sempre foi obstinada e ela sempre falou que ela ia mudar a vida dela. Isso não foi eu que coloquei, isso não foi ninguém que colocou, mas ela sempre falou que ela ia mudar a vida dela, que ela ia mudar a vida da família dela. Ela sempre teve uma personalidade muito forte, ela sempre trabalhou muito, sempre se destacou muito. Lógico, 15, 16, 17 anos você vai fazer besteira, ela só tem 21 anos, né? De muita coisa que ela ainda vai viver. Eu tô muito feliz por tudo que ela tá vivendo, porque a gente, quando você tem uma obrigatoriedade do futebol feminino, muita gente achou que isso não tinha que acontecer, né? Mas a gente que é do futebol feminino, a gente entende que essa obrigatoriedade ela virou uma grande oportunidade para que hoje a gente tivesse um espaço de trabalho, principalmente um espaço de fala, né? Então a Tarciane, ela é um resultado do esporte e da educação, que é a única coisa que pode salvar a gente nesse país tão injusto, né? Então, assim, a Tarciane é o resultado de muitas mulheres que lutaram muito, muito para poder chegar onde a gente está chegando, e ela abre portas para que muitas meninas continuem sonhando e acreditando, né? Então, você imagina numa menina que estudava no colégio público, ter bolsa numa escola para poder estar jogando, terminar a escola, passar por baixo de roleta de ônibus muitas vezes, vender trufa para poder comprar chuteira. Todas essas rifas que vocês veem das minhas fazendas, a Tarciane fez muitas e muitas vezes. E hoje ela é uma menina que pede para o patrocinador dela mandar chuteira para que outras das minhas possam continuar acontecendo. Então, eu falo que isso se chama representatividade, né? Que bom que a gente tem a televisão, que bom que a gente tem programas como o seu, que está trazendo cada vez mais mulheres para poder falar sobre a oportunidade que a gente tem de fazer um mundo mais justo para nós mulheres, né? Porque hoje a gente está falando de futebol, mas a gente precisa falar de uma sociedade que não aceita que a gente tenha o nosso espaço enquanto profissional. Então, assim, peço desculpas aí, mas falar da Tarci é um pontinho, né, da minha carreira que mexe muito comigo. A gente não está junto já há 3 anos, né, 4 anos, a gente esteve junto ali no Corinthians, mas ela como atleta do profissional e eu ali no Sub-20. E é muito estranho, porque dos 13 aos 18 eu tive com ela quase que 24 horas por dia, né? E agora você vê ela ganhando o mundo. Então é isso, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente acredita, a gente trabalha por um legado. Eu acredito muito no desenvolvimento da nossa modalidade e eu espero que ela sirva de exemplo para que muitas meninas continuem acreditando. Nossa, é até difícil continuar aqui, porque a gente está segurando todo mundo em silêncio, porque emociona muito. Esse depoimento da Taissan justifica todo o nosso trabalho que a gente faz aqui, de falar de mulher no esporte, de falar de futebol, de mulheres. E me emociona também porque eu acompanho de perto a sua trajetória, é um super exemplo. A Tarci também é um super exemplo e você definiu tudo que faz sentido pra gente, o porquê da gente estar aqui. Ufa! Thalita, me ajuda! Eu ainda queria falar de alguns assuntos, o coordenador já falou aqui no meu ponto, a gente já estourou o tempo, mas eu queria falar de 2 assuntos, que justamente da última competição que a Tarci se destacou, que é o Mundial Sub-20, né? O Brasil está indo muito bem, a gente só está na primeira fase, foram 2 jogos e 2 vitórias super importantes, principalmente contra a França, né, Thalita? E agora tem esse jogo contra o Canadá. Conta para mim o que você espera do Brasil nessa competição, como é que o Brasil está hoje, uma análise. Eu acho que a base da seleção brasileira, a gente espera sempre grandes resultados, porque é um trabalho que já vem de um tempo sendo muito bem feito, né? Principalmente ali, talvez recentemente falando com o Jonas, que fez realmente um ótimo trabalho ali, a Simone também fez um ótimo desenvolvimento da base. Então, a seleção brasileira de base feminina, ela já vem de um tempo muito bem. Então, dá para dizer que chega sempre como favorita. Chega sempre como favorita e os resultados recentes justificam esse favoritismo. Especialmente o jogo contra a França, 3-0, um jogo extremamente dominante. O Brasil poderia ter feito um placar ainda mais amplo em cima das francesas, é bom falar isso. Né? É bom falar isso. Realmente muito seguras e muito determinadas
muito consciente dos objetivos que elas estão tendo ali. E é legal a gente ver como tem jogadoras de todas as partes, assim, praticamente todas as partes do Brasil, né? É claro que as principais representantes vêm de São Paulo e do Rio Grande do Sul, mas a gente também tem representantes do Rio de Janeiro. A Ana Guimarães, por exemplo, uma lateral que vem sendo titular na seleção brasileira e é do Botafogo. Então, eu acho que a seleção de base vem mostrando essa versatilidade. São jogadoras muito boas e que se cobram. Elas se cobram, assim. Então, perder um gol aqui, perder um passe errado ali, elas estão se cobrando em campo. Então, a expectativa é a melhor possível para esse jogo contra o Canadá. Já está classificada. Já estamos classificados, exatamente. Já tem essa pressão menor em relação ao psicológico. Então, eu acho que vai ser um jogo muito bom, porque, enfim, é o Canadá também, né? Muita partida técnica, muita estratégia. Expectativa a melhor possível para a gente passar nessa fase de grupos com 100%. Ah, que show! Ô Taysan, você estava falando de quanto você se inspira no Arthur Elias, né? E o quanto que tem desse jogo dele no Grêmio para você. E aí, fazendo relação também com a seleção de base, né? Acaba que vira um artifício ali para ele, né? Uma matéria-prima para ele daqui para frente. A gente tava falando de 2027, ou seja, as meninas sendo muito bem preparadas pela Rosana, né? Bom, em relação ao meu jogo, né, eu desenvolvi muito quando eu fui trabalhar com o Arthur, porque ele te faz ter uma visão ampla do jogo, né? Então, eu falo que a minha carreira, ela tem antes e depois. Eu lembro que quando eu cheguei no Corinthians, ele chegou a falar para mim o que eu queria para minha vida, né? Porque se eu quisesse crescer, eu precisava melhorar a qualidade do meu jogo. E aquilo mexeu muito comigo, né? E aí ele falou para mim, bom, se você quer coisas pequenas, e isso é uma coisa que eu acho muito fantástico nele, você pode continuar jogando assim, que vai fazer um feijãozinho com arroz, mas se você quer coisas grandes, você pode buscar coisas maiores, né? E aí eu caí de cabeça. O Corinthians foi um grande laboratório para mim. Eu era treinadora do Sub-20, coordenadora das categorias de base, né? Graças a Deus eu me dei 2 anos para eu estar ali imerso ao futebol paulista, né? Para que eu tivesse uma oportunidade na Série A1. E, cara, antes de terminar o ano, isso aconteceu. O Arthur, ele se comprometeu muito com o meu desenvolvimento enquanto treinadora, né? Ele falou assim, vai depender de você. Então, eu tive o tempo todo que eu pude aproveitar, saía do meu treino, estava ali, dei treino para as não relacionadas da Libertadores também. Então, foi um grande laboratório para a minha vida. Então, assim, eu acredito que no Grêmio o que tem é o meu pensamento enquanto treinadora, sabe? Eu acho que eu sou uma outra treinadora do que eu fui no Fluminense, do que eu fui no Corinthians e o que eu sou no Grêmio. E isso tem uma pitada dele, não só dele, eu digo mais dele pelos 2 anos que a gente conviveu ali junto, né? Mas eu sou muito influenciada também pela professora Emily Lima, por ser a primeira mulher a estar ali à frente da seleção. Eu tenho grandes inspirações e procuro me inspirar em pessoas no Brasil, sabe? Como a professora Maria Cristina, que é uma referência no futsal feminino brasileiro. Então, assim, eu acho que a gente é o resultado de cada pessoa que passa na tua vida, né? E eu costumo dizer que isso são desde os meus professores de educação física, que me deixaram como ser a única menina jogando bola na quadra, ao Arthur, que a gente conviveu tanto e agora o cara tá ali brilhando num espaço que ele merece. Em relação à Rosana, vocês foram muito felizes em falar, né? O Jonas fez um trabalho muito bom, um trabalho muito integrado com a seleção principal, com a Pia. Eu vejo isso acontecendo muito com o Arthur e a Rosana. Essa geração é a geração de meninas, né, que a gente fala, é a geração de meninas que nasceram para jogar futebol. É a menina que liga a televisão no domingo e vê o futebol feminino. Então isso já está rendendo frutos para a gente. Então, pensando ali na seleção sub-20, a Hillary foi minha atleta no Corinthians, a Lara Dantas foi minha atleta no Fluminense, né? A Gisele é uma jogadora nossa aqui do Grêmio hoje. Então, assim, essas meninas elas já estão chegando há muito tempo. Elas já estão chegando e brilhando desde os 14, 15 anos, jogando as primeiras competições de base, né? Que foi a Liga do Desenvolvimento da Comembol, que aconteceu na Granja Comari. A gente está falando de 2018, 2019, a gente já está colhendo frutos, né? Então, quando a gente fala que por muito tempo o Brasil ficou adormecido, foi porque a gente não pensou que a base é o legado. A gente não pensou que a base é o resultado que a gente vai colher lá na frente. A gente não preparou ninguém para substituir a Marta Formiga e a Cristiane. Mas que bom que ainda dá tempo disso acontecer,
né? Que bom que a Marta está encerrando, vendo tudo que as meninas fizeram por ela na seleção, né? E a gente precisava entregar essa medalha para ela, que essa medalha represente não só ela, mas a geração da Cici, a geração da Pretinha, da Sinira, da Leda. Essas mulheres merecem muito. Se a gente está aqui hoje foi porque elas abriram as portas. Então essa seleção sub-20 ela é muito empoderada, né? A sub-17 também, assim como a sub-15, porque elas sabem da responsabilidade que elas têm, porém agora elas estão preparadas. Eu acredito muito que a gente vai medalhar. Essas meninas daqui a pouquíssimo tempo vão estar na primeira divisão brilhando, assim como a Dudinha acabou de jogar e fazer gol pelo São Paulo e se apresenta na seleção, a Priscila do Inter, vocês falaram muito bem da Guima, que vem fazendo uma diferença muito grande já no Botafogo. Então agora é só a gente não fazer besteira, a gente continuar trabalhando para que a base continue chegando, que a gente vai conseguir render muitos frutos na próxima Copa. Beleza, gente. E para encerrar, porque a gente já estourou o tempo, eu tenho que falar dessas últimas partidas, como o Taysan bem lembrou, domingo é dia das meninas ligarem a televisão e ter futebol de mulheres lá, é isso mesmo. Vai ter Corinthians e Palmeiras no domingo às 4 horas e aqui na tela da TV Brasil vai ter Ferroviária e São Paulo, encerrando então a fase semifinal e aí sim a reta finalíssima. A gente vai contar tudo aqui para vocês. Eu vou falar off, vou perguntar para a Thalita e off para a Taysan, e depois eu conto aqui nos comentários o que elas vão, a expectativa delas para esse jogão, essas duas partidas. E queria muito agradecer vocês a presença. Taysan, muito obrigada. Ela tem que dar treino, a gente tem que liberar ela, que daqui a pouco vai ter esse gauchão que vocês têm que entrar. Obrigada demais pelas palavras, como sempre, dando aula aqui, é sempre uma honra te receber. Parabéns por todo esse desempenho. E Thalita, muito obrigada também. Valeu mesmo, meninas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Valeu, Taysan. Eu que agradeço, sempre que precisar, conta comigo. Já falei isso para você presencialmente, né? Mulheres apoiam mulheres e é o nosso papel continuar dando as mãos para que a gente continue se empurrando, não é se puxando, né? A gente precisa se empurrar. Então, eu sou uma pessoa que estou totalmente aberta a trabalhar com todo mundo, mas por questão de uma sociedade que a gente vive, a gente precisa sim se dar as mãos, então conte comigo sempre que precisar. Comigo também, é isso aí, gente. Valeu demais a presença dessas grandes mulheres aqui. E valeu a sua presença também. Semana que vem tem mais Copa Delas. E se lembre, a TV Brasil, a tela da gente também é a tela do futebol feminino. Fique ligado nas nossas redes sociais e acompanhe a agenda de jogos. Até a próxima. Tchau, tchau.